pessoal, hoje nós vamos fazer a montagem e a regulagem de uma morsa G-Vise. A morsa vem dentro dessa caixa estanque, uma excelente caixa para você levar o seu material para campo, se você quiser, porque não só protege mecanicamente, mas também de umidade. Então, uma coisa interessante dessa morsa. E essas são as peças que vêm dentro da caixa. Nós temos a base pesada de granito. Quanto mais pesada for essa base, mais estável vai ser o seu atado. Vem o corpo da morsa, a pinça e a única ferramenta que você vai precisar para efetuar a montagem da sua morsa, que é uma chave Allen. A montagem que eu vou efetuar aqui é para um atador destro. O que é um atador destro? É um atador que vai segurar a bobineira com a mão direita e vai segurar os materiais com a mão esquerda. No caso de você ser um atador sinistro ou canhoto, você tem que espelhar toda a montagem, mas o procedimento é basicamente o mesmo. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o corpo da morsa na base. Existe um parafuso de regulagem aqui, você abre esse parafuso, coloca a haste dentro, orienta o seu corpo da morsa de tal forma que ele fique paralelo a essa face que vai ficar virada para você e aperta esse parafuso. Pronto, nada mais simples do que isso. Não é necessário nenhuma ferramenta. A segunda parte da montagem envolve conectar a pinça com a haste. Existem duas formas de você fazer a montagem dessa pinça. Ela tem esse parafuso de regulagem, no qual você vai precisar da chave Allen. Essa pinça ela é inserida nessa haste. Existe na parte de trás da haste uma parte plana que serve para deixar a pinça perfeitamente paralela quando você fizer o aperto do parafuso. Então é isso aí, excelente. E quais são as duas formas de você colocar a pinça? Você pode colocar a pinça com os parafusos de regulagens voltados para você, ou você pode colocar a pinça com os parafusos de regulagem voltados para trás. Durante o meu atado, eu particularmente prefiro os parafusos voltados para trás, porque a área frontal da pinça fica desimpedida. Então não existe um grande volume de material aqui, de peças, e eu consigo ver ou colocar os materiais de atado todos para frente. No caso dessa filmagem, eu vou montar com os parafusos voltados para frente para vocês entenderem como é que é feita a regulagem da pinça para o uso com determinado tipo de anzol. Como você faz o encaixe então? Insere a pinça na haste. Esse plano aqui atrás ele permite com que você coloque a pinça desde muito alto até muito baixo. Isso tem uma função específica que eu vou falar num outro vídeo, não vou falar sobre isso agora. Vou colocar então a pinça numa parte mais para baixo aqui. Aperto o parafuso com a mão até ele ficar durinho. Depois eu venho com a minha chave Allen e faço o aperto final. Não precisa arrochar demais, mas um aperto firme que mantenha a pinça no lugar. Pronto. Está montada a nossa morsa G-Vise. Quais são as possibilidades de regulagem que você tem nessa morsa, que é do modelo Silver Doctor? As regulagens são as seguintes. Você tem esse parafuso, que se você apertar, a morsa para de girar. Tá vendo? Para de girar. Se você soltar, a morsa gira. Então essa morsa é uma chamada morsa rotatória, porque todo esse corpo aqui gira se você mover essa alavanca. Você tem como alterar a fricção? Nessa morsa não. A fricção é dada pelo contato entre um anel de ó, um anel de borracha aqui e esse parte do corpo da morsa, e isso já vem regulado de fábrica. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Que outra regulagem você pode fazer? Bem, você pode fazer a regulagem da pinça, que na verdade é uma regulagem necessária para toda vez que você for colocar um anzol. Como é que você efetua a regulagem do anzol? Repare que essa pinça é formada por duas partes. Nós temos uma parte voltada para frente
separada de uma parte grande que está voltada para trás e conectada com o corpo da morsa. O que une as duas partes é esse parafuso. E esse parafuso controla a abertura da tua pinça. Esse parafuso de trás, ele controla o afastamento entre essas duas partes e, portanto, quando você afasta aqui, você aproxima mais aqui. Então, nós podemos dizer que nós temos o parafuso de regulagem frontal, que vai determinar qual o tamanho do anzol que você vai estar utilizando no seu atado, e você tem o parafuso traseiro, que é o parafuso responsável pela pressão que a sua pinça vai fazer na hora de segurar o anzol. Então, como é que você regula isso? Você regula isso da seguinte forma: abre o seu parafuso, retira a tensão, retira a pressão do parafuso de trás, abre o seu parafuso dianteiro, aumentando esse gap aqui, essa entrada, escolhe o seu anzol de atado. Por exemplo, vou escolher esse anzol aqui que já estava pronto para outra tarefa. Coloque o anzol na pinça e vá fechando o parafuso de ajuste. Você não precisa arrochar esse parafuso. O arroxo vai vir pelo parafuso de trás. Você precisa regular a abertura da pinça. Então repare que o anzol ficou preso. O anzol está preso, mas ele não está preso firmemente. O aperto firme vai ser dado pelo parafuso de trás. Então, eu quero só esse ajuste fino. A pinça segura o anzol, mas não aperta o anzol. Terminada essa parte, agora eu venho no parafuso de trás e aumento a pressão. Quanto de pressão? Muito bem. Ó, repara que o anzol agora está bem firme. O tanto de pressão é uma coisa que não tem como dizer. Você vai descobrir por feeling conforme você faz o seu atado. Não pode ser excessivo, porque isso pode danificar a pinça da tua morsa ou mesmo quebrar o teu anzol. Então ele tem que ser um aperto firme o suficiente que garanta que seu anzol fique imóvel durante todo o seu processo de atado. E imóvel vai depender do tipo de atado que você faz. Se você faz um atado que exija pouca pressão, por exemplo, pequenas ninfas, pequenas moscas parachute, pequenas moscas wet flies, spiders e coisas desse tipo, você não precisa de um aperto muito forte porque o atado todo é muito delicado. Se por outro lado você faz atado de grandes hoppers, gafanhotos, streamers com deer hair, que precisa de um torque para o pelo fazer o que abrir e coisas desse tipo, você vai precisar do anzol mais bem apertado aqui, mais firme o aperto. Outra coisa importante que você deve se dar conta é o quanto de anzol fica dentro da sua pinça. Repara que eu poderia prender o anzol assim, mas eu também poderia prender o anzol assim. Qual a diferença nos dois casos? Nesse caso, eu tenho muito mais contato, muito mais fricção entre a pinça e o meu anzol, o que acaba necessitando de menos aperto aqui atrás. Mas por outro lado, ela consome um espaço do anzol que talvez eu tenha necessidade de fazer no atado. Isso pode tornar o atado não só inviável, como na maior parte das vezes difícil de fazer. Então, de um modo geral, quando você vai fazer o atado, a posição normal de você prender o anzol é essa. A pinça pega na parte inferior da curva do anzol, parte da ponta fica visível aqui. A ponta do anzol, na verdade, é a parte mais sensível do seu anzol. Então, se você fizer o atado com isso aqui dentro da pinça, pode dar problema depois. Essa é a posição tradicional de você colocar o seu anzol. Muito bem, pessoal. Eu acho que isso fecha de forma sucinta como é que você vai efetuar a montagem da sua morsa quando ela chegar. Algumas questões sobre se eu deixo os parafusos para frente ou para trás, para que serve esse parafuso, questão dessa morsa ser uma morsa rotativa, que pode ser muito útil no seu atado, e a questão de como fazer a regulagem fina e a regulagem de pressão na hora de você colocar um anzol na pinça para fazer o atado.